aqui o caso para os senhores de uma jornalista alemã. A jornalista alemã Vicky Richter foi intimidada pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Eu quero trazer aqui o caso para os senhores de uma jornalista alemã. A jornalista alemã Vicky Richter foi intimidada pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Agora vamos fazer uma pausa aqui no TP, porque eu quero fazer um paralelo aqui, senhores, com a pseudo-intimidação da Naruza Neri, não sei como fala, mas eu quero fazer um paralelo com o caso da Naruza Nesi, da Globo News, que tinha um cidadão num mercado falando assim: olha, a gente com você não devia nem viver. Expressou a opinião dele, pode ser uma injúria, ela pode ter se sentido injuriada, pode processá-lo por injúria, mas calhou da profissão dele ser policial em São Paulo, aí era o policial intimidando, não é nada. Era só um do povo falando com uma celebridade. E a gente que é gente pública, a gente que é pessoa pública, a gente tem que estar preparado. Não só para elogio, mas para xingo. Se eu fosse pegar tudo que eu recebo de ameaça por e-mail, nossa senhora, eu queria estar no lugar da Naruza Tese. Mas não é. Aí faço um paralelo também com o jornalista português, com o Sérgio Tavares, que também ficou retido pela Polícia Federal e foi intimidado quando ele veio para cobrir uma manifestação no Brasil. Agora essa jornalista alemã, a Vicky Richter, ela foi barrada, né, foi intimidada no aeroporto de Brasília depois de tentar entrevistar o ditador brasileiro, o Gengis Khan nacional, este ovo colocado à esquerda, Alexandre de Moraes Maduro. O caso aconteceu em setembro do ano passado, mas veio à tona somente agora. Vicky esteve no Brasil para gravar uma entrevista para o documentário, aspas, Fora Moraes, a luta do Brasil pela liberdade, fecho aspas. No momento em que se preparava para sair do país, ela foi abordada pela Polícia Federal, sob a alegação de que teria entrado no país ilegalmente. Nas redes sociais, que querem justamente calar, porque elas mostram aquilo que os ditadores não querem que nós vejamos, a jornalista postou um vídeo explicando o episódio que considerou, é claro, uma atividade de censura. Vamos acompanhar esse trecho, preste atenção na legenda. So I'm Vicky Richter, I'm an independent journalist and I'm producing a documentary about Brazil and its fight for freedom of speech against de Moraes. And it's mostly about de Moraes, what he did in Brazil and still does. So I tried to interview de Moraes too, because I had the chance to talk with several deputies from the opposition, like Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, Gustavo Gaia. And I'm a journalist, so I want to have both sides of the story. So I tried to reach out to the staff from de Moraes, and first I tried to call him. So I tried to call de Moraes' office out of a official office from a deputy in Brasilia, and the number was blocked. And we tried to ask the staff to schedule an interview. She said, "Oh, write us an email." So I wrote an email to de Moraes and asked for an interview because I'm doing the documentary, like I said, and I want to have both sides of the story, because you always have two sides of the truth, and I'm not producing any propaganda, so I want to have both sides. The answer was not really surprising. He didn't answer, and the next day, that was Friday the 13th, I tried to fly home to the US from Brasilia, and the federal police tried to seize my passport. They said I entered Brazil illegally, which I didn't, because I flew in from Sao Paulo, got my stamp that I entered through customs, everything was fine. Then I flew from Sao Paulo to Brasilia, got my stamp, everything was fine. So
All of a sudden, after reaching out to de Moraes and Lula asking for their opinion why they're doing this to Brazil for a documentary, the Brazilian federal police says, you entered Brazil illegally. After a while at the airport, they let me go because there was no lawful reason to keep my passport and let me stay in Brazil. So I flew home, but this is how the federal government in Brazil treats foreign journalists who wants to expose what's going on in Brazil because they try to silence me. I don't let it get me silenced because your voices in Brazil are ready to hurt and I have to get your word out because what happens in Brazil can happen everywhere all over the world. So it's very important that the world listens what happens in Brazil. Vocês viram aí o depoimento da jornalista alemã Vicky Richter e ela entra no hall de casos da vergonha brasileira, essa história entra no hall de casos das vergonhas brasileiras, que vale lembrar que no primeiro mandato, Lula quis extraditar do país um jornalista que dizia que ele bebia muito, vivia alcoolizado, que ele era bêbado. Esse jornalista só não foi extraditado, Lula assinou a ordem para que ele fosse extraditado, ele foi embora do Brasil, mas essa ordem não chegou a valer, porque o então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, o convenceu de que isso seria muito ruim. Mas a ordem foi feita, ela só não foi executada e, de qualquer maneira, o jornalista já tinha ido embora do Brasil. Ao lado disso, vale lembrar mais uma vez o Sérgio Tavares, que foi intimidado pela Polícia Federal agindo como Gestapo em nome do ministro Alexandre de Moraes. Por fim, nós temos o Glenn Greenwald, que com denúncias que em qualquer democracia menos séria já fariam os envolvidos perderem os seus cargos, teve que entrar num silêncio absoluto, porque ele tem 2 filhos menores e disse que em nenhum lugar do mundo democrático, ou dito democrático, ele sentia tanto medo como o nosso ditador Alexandre de Moraes. Por fim, nós temos agora também esta jornalista alemã que tentou falar com Alexandre de Moraes. E aqui eu trago mais um caso, que é o meu caso. Por exemplo, eu estreiei a porcaria da Procuradoria de Intimidação a Jornalistas e Críticos do Governo, chamada de Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que defesa da democracia não tem nenhuma, que é liderada pelo imbecil do Bessias, que é o AGU inconstitucional, porque não cumpre o critério constitucional para sê-lo. Eu fiz algumas questões e teci algumas considerações jurídicas com analogias sobre a visita de Flávio Dino ao morro, ao Complexo da Maré. Eu trabalhava na Jovem Pan. Flávio Dino não conversava com a Jovem Pan. Ninguém do governo conversava com a Jovem Pan. Então eu procurei falar com as pessoas do governo para saber. Mas todos se negaram a responder às minhas perguntas. E quando as autoridades, que são nossas funcionárias, se negam a responder às nossas perguntas, nós fazemos conjecturas. Nós fazemos conjecturas. E ela tem toda a razão. Nós vivemos uma ditadura desgraçada e que só não é pior porque ela é uma ditadura enrustida, porque as pessoas ainda têm a vaidade de dar palestrinha no interior. Bom, então primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.